Viúvo recebe nota de $1 com a assinatura da esposa já falecida. Ele olhou para a nota de $1 antes de colocá-la na carteira e então ficou em choque. Impossível. Com as mãos trêmulas, ele levou a cédula perto dos olhos e inspecionou cuidadosamente. Não poderia ser, mas era. Lá rabiscada na nota de $1 com tinta azul estava uma mensagem de sua esposa já falecida. Quando Peter Bilello voltou para sua terra natal na Itália para visitar sua mãe em 1964, ele nunca poderia ter adivinhado o que o destino havia planejado para ele. Sua mãe ficou muito feliz ao ver o filho, mas logo começou a pressioná-lo sobre o motivo dele ainda não ter se casado. Ela chegou a sugerir a jovem com quem ele deveria se casar, mesmo que ele ainda nem a tivesse conhecido. Peter, que tinha 35 anos na época, não queria nada disso e ignorou a intromissão de sua mãe. Mas felizmente para Peter, sua mãe era persistente. Ela disse que a jovem que ela conhecia era perfeita para ele, e Peter, com uma certa relutância, concordou em conhecê-la. Os dois se deram bem imediatamente, e pouco mais de um mês depois, Grace Caruso, de 23 anos, era sua esposa. Peter e Grace tiveram um romance de conto de fadas e se mudaram para Connecticut para começar uma família no mesmo ano. O profundo amor que eles tinham um pelo outro se manteve firme, e Peter sentia que amava Grace cada dia mais. O casal era inseparável. "Aonde quer que minha esposa vá, eu vou", lembrou Peter em uma entrevista. Mal sabia Peter que seu amor se manifestaria mesmo depois que ela partisse. Peter e Grace foram abençoados com 2 filhos, que por sua vez lhes deram alguns netos. Ela era uma esposa maravilhosa, uma cozinheira maravilhosa e uma mãe maravilhosa, disse Peter. Os dois eram completamente apaixonados um pelo outro enquanto passavam os anos juntos, aproveitando o tempo com seus netos e um com o outro. Mas, sem que eles soubessem, a tragédia estava prestes a acontecer. Em 2001, Grace começou a se sentir mal. Então ela foi ao médico e os resultados não foram nada bons. Grace foi diagnosticada com câncer. Peter permaneceu fielmente ao seu lado durante as cirurgias, químio e radioterapia, sempre fazendo de tudo ao seu alcance, para que sua amada esposa recebesse todo o carinho de que precisava. Então, depois de um tempo, eles finalmente receberam boas notícias. O câncer de Grace tinha entrado em remissão. Peter não poderia estar mais feliz. "Achei que ia ficar tudo bem", ele contou em lágrimas anos depois. Mas infelizmente, depois de 3 anos, o câncer de Grace voltou. Mais uma vez, Peter ficou ao seu lado enquanto ela fazia o tratamento e fez tudo o que podia para garantir que ela ficasse o mais confortável possível. "Eu e minha esposa estávamos juntos o tempo todo", disse ele em uma entrevista. "Ela ia para a quimioterapia e eu me sentava ao lado dela. E quando chegávamos em casa, ela deitava no sofá. Ela ficava muito fraca depois da quimioterapia, e eu cuidava dela e da casa." Grace lutou bravamente por anos, e então um dia Peter teve uma ideia. Peter, querendo expressar sua devoção e amor a Grace, decidiu fazer algo que simbolizasse sua união. Então ele e Grace assinaram uma nota de $1 e ele as guardou em sua carteira, com a intenção de que eles ficassem juntos para sempre, com uma prova de seu eterno amor. Mas parece que não era para ser assim. Apenas um ano depois que ele e Grace assinaram as notas de $1 como prova de seu amor, Peter acidentalmente as gastou. Ele ficou arrasado. Ele lentamente aceitou o fato de que nunca mais veria as notas de $1. Ele as havia perdido para sempre. Mas mal sabia Peter que as coisas às vezes têm uma maneira estranha de acontecer. 5 anos se passaram e as notas de $1 tinham sido praticamente esquecidas. Peter e Grace comemoraram seus 50 anos de casados em junho de 2014. Mas Grace, como se apenas estivesse esperando por essa data importante, infelizmente faleceu apenas alguns meses depois. Peter estava com o coração partido e sozinho. Mas apenas 5 meses depois, Peter estava prestes a receber uma mensagem do destino. Peter estava passando algum tempo com sua neta Ashley, quando ele, por impulso, decidiu parar em frente a um Subway e convidá-la para almoçar. Ele disse à neta que pedisse os sanduíches no balcão e deu a ela $10 para pagar por eles. Mas quando ele recebeu seu troco em notas de $1, ele não tinha ideia de que estava prestes a testemunhar algo milagroso. Ashley devolveu o troco ao avô, mas uma nota em particular chamou sua atenção imediatamente. Lá, rabiscada na cédula, estava uma assinatura familiar, uma que ele conhecia tão bem. Ele a levou perto dos olhos e mal podia acreditar.
A nota de $1 assinada por Grace de alguma forma voltou para ele, 5 anos depois que ele pensou que a tivesse perdido para sempre. Lá estava o nome inconfundível, Grace B. Peter não podia acreditar em sua sorte. As chances dessa nota de $1 retornar para ele eram praticamente impossíveis. Ela devia ter trocado de mãos centenas ou milhares de vezes nos últimos 5 anos, e agora estava de volta ao lugar onde pertencia, nas mãos de Peter. Quando Peter deu por si o que e como tinha acontecido, ele mostrou com entusiasmo a sua neta Ashley. Começamos a chorar. Ficamos muito felizes em receber o $1 de volta. Nunca pensei que receberia aquele $1 de volta, conta Peter. É um milagre recuperá-lo depois de 5 anos, disse ele. Quem sabe quantas pessoas tiveram com esse $1 em suas mãos? Ashley ficou confusa a princípio. Eu não vi no começo porque eu estava apenas devolvendo a ele o troco. Então, quando ele me mostrou, a princípio você não acredita, mas ainda assim quer acreditar. Mas então, quando nós chegamos na casa de meu avô e ele mostrou a assinatura da minha avó, eu vi que combinavam, explicou Ashley. Foi um milagre. Após o momento incrível de Peter, ele mal podia esperar para ir ao cemitério compartilhar a notícia com sua falecida esposa. Disse a minha neta, nós vamos direto ao cemitério e vamos contar à nona que recuperamos o $1. Mostrei o $1 para minha esposa e disse, Grace, olhe, recebi seu $1 de volta. Peter agora guarda a nota de $1 em um lugar seguro, onde nunca mais a perderá. Ninguém vai conseguir mais esse $1, disse ele. De jeito nenhum. Peter está convencido de que foi Grace que enviou um sinal de seu amor para ele, e agora mais do que nunca, ele acredita em milagres. Pessoas de todo o mundo ficaram impressionadas com a história de Peter, e as redes de TVs locais contaram em seus noticiários. O retorno do seu precioso sinal de amor eterno ajudou a aliviar a dor da perda de sua esposa. Agora, ele está convencido de que Grace conseguiu de alguma forma enviar a ele uma mensagem do pós-vida. As chances de Peter encontrar a nota de $1 que sua esposa havia assinado era de 1 em 1 milhão. Ele já havia perdido a esperança de vê-la novamente. Peter acredita que a segunda nota, a que ele assinou, também voltará para ele um dia. Então, o par de notas será unido novamente. E depois de ter encontrado a primeira nota, alguém duvida disso? O mundo certamente funciona de maneiras misteriosas. Dizem que nem tudo dura para sempre, mas com certeza o amor não é uma dessas coisas. O amor verdadeiro é aquele sentimento que nunca se acaba. Afinal, não há como o sentimento mais lindo do mundo se acabar. Algo que faz a vida da gente ter mais significado, que nos transforma, modifica e melhora tudo. O amor é um sentimento que nós podemos até não entender, mas nós sentimos. Nós sentimos com todo o nosso coração e por isso ele dura. E a história de Peter e Grace nos mostra exatamente isso. Ele vai durando e nunca tem um fim. O que você achou dessa história? Conta aí nos comentários. E não se esqueça de clicar no botão de gostei. Assim os nossos vídeos alcançam mais pessoas que, iguais a você, gostam dessas histórias marcantes. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau.